Posição relativa de duas retas. Exemplo. Estude a posição relativa das retas R1 dada pelas equações simétricas x sobre 2 igual a y menos 1 sobre menos 1 igual a z, e R2 dada pelas equações paramétricas x igual a 2 menos 4t, y igual a 2t e z igual a menos 2t mais 1. Então, vou colocar aqui o modelo destas equações aqui em cima para termos uma ideia de como achar o ponto e o vetor diretor de forma mais simples possível. Então, a reta R1, a gente pode escrever assim, x menos x1 sobre A1 igual a y menos y1 sobre B1 igual a z menos z1 sobre C1. Onde um ponto pertencente à reta é um ponto do tipo x1, y1, z1. Tá? Esse ponto aqui é um ponto que pertence à reta. E o vetor diretor são os denominadores dessas frações, ou seja, A1, B1, C1. Então, no caso da minha reta R1, vamos saber quem é o ponto, ou um ponto que pertence a essa reta R1. Aqui, se não tem nada, é 0. Aqui é 1. E no caso do z, que não tem nada, é 0. E o vetor diretor são os denominadores, do x é 2, do y é menos 1 e do z é 1. Bom, o mesmo fazemos com a reta R2. Bom, a reta R2, um ponto, essa aqui é um ponto A1 e aqui é um ponto A2. Um ponto A2 é o ponto 2, aqui não tem nada, é 0. E aqui, olha, aqui não é menos 2, tá? Aqui é 1. E V2 são os coeficientes de t, portanto, menos 4, 2 e menos 2. Então, reparem que V1, né, se nós quisermos verificar se V1 e V2 são paralelos, a gente tenta dar valores aqui, né, multiplicar esse vetor por algum número para obter V2. Como aqui a primeira coordenada é menos 4 e aqui é 2, nós podemos multiplicar esse vetor por menos 2. E aí a primeira coordenada, menos 2 vezes 2, dá menos 4 realmente. Mas menos 2 vezes menos 1 dá 2. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, V1 é paralelo a V2. Pois V2, o que eu fiz? Multipliquei por menos 2 o V1. Então, V2 é menos 2 V1. Ok. Então, eles são paralelos, agora temos que verificar se as retas são coincidentes. Então, seja A1 pertencente, e A1 é 0, 1, 0, pertencente à reta R1. Será que o A1 pertence também a R2? Bom, se isso acontecer, a gente já viu, então, que as duas retas têm que ser coincidentes, uma vez que elas têm a mesma direção, né? Então, se tem a mesma direção e se um ponto é incomum, ou seja, um ponto pertence às duas retas, então é porque as retas têm que ser coincidentes. Ok, então vamos verificar. Para que A1 pertença a R2, a gente substitui o ponto A1 nas equações paramétricas que definem a reta R2 e aí verificamos se obtemos algo coerente, ou seja, um mesmo valor para o parâmetro t nas três equações. Então, substituímos A1 nas equações de R2. Então, eu vou ter 0 igual a 2 menos 4t, 1 igual
a 2t e 0 igual a 1 menos 2t. Então, dessa primeira equação, vou dar aqui a cor, dessa primeira equação, t tem que ser 1/2, certo? Que aí eu fico com 2 menos 2, que é 0. Dessa segunda equação, t novamente é 1/2. E desta outra equação, t novamente é 1/2. Então, os três parâmetros são iguais, logo, R1 e R2 são coincidentes. Por quê? Porque, nesse caso, A1 vai pertencer também a R2. E aí, R1 e R2 serão coincidentes. Então, novamente, o que a gente tem que fazer? Para cada uma das retas, um ponto e um vetor diretor. Um ponto da reta R1 é o ponto 2, 0, 5. Então, 2, 0, 5. Um ponto, aliás, o vetor diretor da reta R1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. O mesmo fazemos para R2. R2, um ponto é 5, 2, 7. 5, 2, 7. E o vetor diretor é 1 menos 1 menos 2. 1 menos 1 menos 2. E aí, a primeira coisa que nós fazemos é, V1 é paralelo a V2? Bom, a primeira coordenada de V2 é 1 e a primeira coordenada de V1 é 2. Então, se nós multiplicarmos V2 por 2, a primeira coordenada fica 2 vezes 1, que é 2, que coincide com V1, com a primeira coordenada de V1. A segunda coordenada fica 2 vezes menos 1, que dá menos 2, que já não coincide com a segunda coordenada de V1. Então, nós podemos ver claramente que V2 e V1 não são paralelos, né? Note que V1 não é paralelo a V2. Então, restam duas possibilidades. Ou essas duas retas são concorrentes, e aí elas têm que ser coplanares, ou elas não são coplanares, e aí serão reversas. Então, vamos verificar se elas são coplanares. Então, como é que nós verificamos que duas retas são coplanares? Então, duas retas são coplanares se os vetores V1, V2 e A1, A2 forem coplanares. Coplanares. Isto é, como é que nós verificamos que três vetores são coplanares? Se o produto misto de V1, V2, A1, A2 é igual a 0. Então, é isso que nós vamos verificar agora. Então, V1, V2, A1, A2 é o determinante. Menos 28 mais 28 dá 0. E, portanto, os três vetores são coplanares. Logo, as retas são coplanares. E, como não são paralelas, serão concorrentes. Então, como não são paralelas, elas serão concorrentes.